A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta a Página Amiga, o audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 16. Exemplo cristão. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória atendendo às necessidades prementes de Dimas recém-liberto, enquanto nós ambos acompanharíamos Fábio em processo de desencarnação. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, mas também os parentes, que em vez de nos preocuparem, como acontece comumente, são úteis colaboradores de nossa tarefa. Falava Jerônimo com sólida razão, porque em verdade mostrava-se Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação serena, em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquietos. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos subtraí-los à estranha psicose, fazendo-o regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se de nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que se me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia ao serviço da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico, consagrar a existência as benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Vale-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular não se preparou suficientemente. Qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção da equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas se lhe prodigalizou
Muita ternura não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada de incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o por intermédio dos fios invisíveis da sintonia magnética. Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão inegavelmente fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicavam valiosos serviços intercessores. Mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado das mais honrosas consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Atravessado curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos à crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava, rodeada de folhagens e flores. Via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Nas adjacências, erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis no meio do vasto deserto. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o voo das... Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual? Indaguei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala, com severidade rigorosa, e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilhavam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente bem-humorado.
Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornou o ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço, entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, aqueceu o assistente. Colaboremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais do enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que o levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou meu dirigente. E fazemos o possível por beneficiá-lo sem aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa expressando desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu ministravam à água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutíssimos efeitos, surpreendendo-me, mais uma vez, ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminando o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool levadas a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto, conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando: creio, não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a benegada senhora, trouxe ambas as crianças que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodou ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44, capítulo 15. Semeia-se corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se curto silêncio que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com facilidade necessária.
Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta confiante. Sorriu calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu. Você, Mercedes, não temos obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz a fim de readaptar-me à vida diferente e, por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nós ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho desde muito cedo e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza nesse instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos, que já não possuímos neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé pelas diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará a nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Observei que Fábio arquejava fortemente emocionado. Transcorrido alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal, irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhes restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Dona Mercedes enxugou os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de que iam protestar, todavia adiantou-se-lhe o doente acrescentando: já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e que devemos encarar com sinceridade lógica partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida, mantendo-se cavalheiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar o cume glorioso de plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você
jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes. Procure o Evangelho de Jesus. Está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Sorria com esforço enquanto a esposa chorava discretamente. Após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos, como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos da vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida com naturalidade, recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai do céu, abençoa-nos concedendo-nos a força precisa para a execução de tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, em vez de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão micróbios, nós vemos amor. Logo após a pequena família recolheu-se. O enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram, por Aristeu, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetávamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicava ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu
e num átimo o sangue fluiu-lhe às bocas aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Enquanto prosseguiu Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo, débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho que saiu prestativo em busca de clínico especializado. O médico não tardou, trazido celeremente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue em golfadas rubras fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão físico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, minudência por minudência. Porém, 1 hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Está completamente livre, declarou meu orientador satisfeito. O pai enternecido depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo, asseverando: Não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora às recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo, sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos, espaço acima, contemplei, respeitoso, o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Audiobook do livro Obreiros da Vida Eterna. Narrativa: Cristina Albuquerque.